Bom, na aula de hoje nós vamos conhecer mais alguns recursos da língua, né, usada aí para uma poesia, para fazer a leitura aí, ou escrever uma poesia, correto? Então vamos pegar aí nossas apostilas aí de oficina de escritores, o ritmo da poesia, parte 2, né, na página 63. Beleza, nós vamos conhecer dois recursos neste momento. O primeiro recurso é regularidade do número de sílabas dos versos. E o outro recurso, a repetição dos versos. Certinho? Bom, na página 64, nós temos aí o poema escrito por Sérgio Caparelli, né? Minha Bici. E aí o poema diz assim: com minha bici eu roubo a lua para enfeitar a minha rua. Com minha bici dou nó no vento e até fantasma eu espavento. Com minha bici jogo o anzol no horizonte e pesco o sol. Com minha bici caio e não dói, eu sou o tal, sou um herói. Com minha bici eu vou a fundo pelas estradas do fim do mundo, com minha bici. Bom, na organização de texto, nós temos aí a número 1 que pergunta assim: ao ler a poesia Minha Bici, que sentimentos você teve? Bom, eu peço para você que faça a leitura aí em silêncio, sozinho, né? Desligue o vídeo aí, né? Dê pause no vídeo e faça a leitura você. Procure entender que sentimento você consegue sentir ao ler essa poesia. Bom, eu posso dizer que um dos sentimentos que eu tenho aí ao ler a poesia é saudade, né? Do tempo que eu era criança, que eu andava de bicicleta pelo bairro onde eu morava, né? No tempo em que eu caía de bicicleta, né? Tentando aprender aí a empinar. Isso não é certo de fazer, tá? Não façam isso, porque você pode se machucar. Então eu tentava empinar a bicicleta e acabava caindo, e algumas vezes a gente levantava, quando tinha um adulto olhando, eu levantava lá dizendo que não tinha doído, né? Não doeu, né? E é um dos temas aí, uma das situações que o autor descreve no poema aí, certinho? Então você tente explicar aí na questão número 1, né? O que sentimento é esse que você sente ao ler o poema aí, beleza? Essa poesia. A número 2, ele pergunta assim: na poesia, as palavras podem criar um sentido sugestivo, né? Ou seja, um sentido que não faz parte daquilo que o autor está querendo passar, né? E ali ele pergunta, né? Copie do texto alguns versos em que isso acontece. Bom, um dos versos que isso acontece é o verso que ele diz: eu roubo a lua, né? Roubar não é certo, né? É um tema meio sugestivo, isso aí ele não vai fazer, né? Com certeza, ainda mais a lua, né? Não tem como roubar a lua. Então é um trecho aí sugestivo. Então eu roubo a lua, dou nó no vento, né? Como é que você vai dar nó naquilo que você nem pode tocar, né? Joga o anzol no horizonte, né? Como é que você vai jogar um anzol aí no horizonte, a reviria aí? Como é que esse anzol, né? Onde é que esse anzol vai parar, né? Então são temas sugestivos aí, né? Pesca o sol também é um outro trecho aí que você pode estar anotando, certo? Bom, a questão 3, ele vem falando mais sobre a questão da rima, da repetição dos versos e da regularidade dos números de sílabas dos versos, tá? Então ele pede para que você copie do texto as palavras que rimam aí. Nós temos lua e rua, nós temos vento e espavento, nós temos anzol e sol, temos dói e herói, fundo e mundo. Então são as palavras que rimam lá na poesia, né, do Sérgio Caparelli. São as palavras que ele Caparelli, né? São as palavras que rimam lá nessa poesia. Número 4, há um verso que se repete em toda a poesia. Que verso é esse? Bom, ele utiliza-se da repetição para poder chamar a atenção do leitor. E aí o verso que ele fica repetindo em todas as estrofes aí é o com minha bici, né? Então ele cita tanto no primeiro, ele já começa, né? Com minha bici. Aí na segunda estrofe ele já vem novamente, com minha bici. E assim ele discorre por toda a poesia, sempre voltando e iniciando as estrofes aí, citando, né, essa frase, com minha bici, até utilizar como o último verso aí da poesia essa mesma frase, né? Com minha bici. Então ele utiliza-se aí daquilo que nós falamos lá no começo. Ele utiliza-se aí da repetição de versos, né? No sentido de que possa fixar ali na mente da pessoa, e da regularidade dos números de sílabas. Se você observar aí, né, nós vamos aprender um pouco mais para frente aí a contar as sílabas aí nos versos. Se nós observarmos aí, nós vamos ver que as sílabas
que compõem esse poema, basicamente são sempre a mesma quantidade de sílabas aí em cada verso. Beleza? Bom, na poesia contamos as sílabas até apenas a última sílaba forte do verso. Por exemplo, nós temos aí com, minha, bi, aí o si já não entra na contagem, né? Aí ele continua, do, nó, no, vem. Então ele conta apenas as sílabas fortes, tá? As sílabas mais fracas, no caso o si e o tó, elas ficam fora da contagem das sílabas aí nos versos. Então você vai observar aí que todos esses versos têm aí 4 sílabas que são contadas, beleza? Continue dividindo e contando em seu caderno as sílabas dos demais versos, né? O que você observa? Bom, se nós formos contar, e eu espero que vocês tenham desenvolvido essa atividade aí, né, ou que vocês desenvolvam agora essa atividade, você vai observar que praticamente a regularidade de todo o poema, de toda a poesia aí é exatamente essa, né? Todas as sílabas, todos os versos, eles são compostos aí por 4 sílabas, né, para que possa formar aí a poesia. Beleza? Mas aí nós vamos chegar na parte do criação de textos, tá? E aí nós temos uma imagem de uma menina deitada aí em meio a um campo de flores, né? Uma foto aí. Aí ele pede para você, ao ver essa fotografia, em que você pensa? O que você sente? Bom, você vai tentar anotar isso aí, né, na página a seguir, né? Vai tentar criar aí uma poesia, né, descrevendo o teu sentimento. Imagine que ao invés de ser essa menina aí deitada neste campo de flores aí, é você quem está deitado neste campo de flores. Que sentimento você tem, né? O que você pensa? O que será que está passando na cabeça dessa menina aí de olhinho fechado, com um sorrisinho bem tranquilo, né, deitada aí neste campo de flores? Então você vai tentar descrever esses sentimentos aí na parte de preparação. E aí a parte de preparação vem pedindo exatamente isso. Anote tudo o que você sente ao ver a fotografia. Você também pode desenhar o que está pensando e sentindo. Então, além de escrever, você também pode fazer o uso aí do desenho aí para poder descrever, certinho? E aí nós temos aí a parte da escrita 2, né, onde você irá, agora você vai pegar todos esses sentimentos aí que você anotou e vai produzir o seu texto, beleza? Não deixando de esquecer aí, né, o seu texto tem que ter um título, correto? E ele tem que ser organizado assim como os poemas aí são organizados, tá? Em versos, estrofes. Procura utilizar dos meios em que ele dá a dica lá no início, né? Em que o autor nos dá a dica lá da regularidade das sílabas, né? Da repetição dos versos, né? Da rima das palavras, para que o poema possa ficar bem legal, certinho? Então, desenvolvam aí a atividade, escrevam aí, façam a sua escrita. Qualquer dúvida pode mandar para o tio Cláudio por meio de arquivo ou no WhatsApp, ou mesmo lá no e-mail do tio Cláudio, que a gente pode estar auxiliando aí. Certinho? Então, boa atividade e até a próxima.